Ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro encontrou-se com o homólogo ucraniano antes da cimeira europeia destinada a desbloquear ajuda à Ucrânia. Japão e Áustria juntam-se à lista de países que já suspenderam o financiamento à Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinianos. A Comissão Europeia vai fazer uma revisão da ajuda financeira que dá à Agência da ONU para os refugiados palestinianos. Face aos protestos em vários países da União Europeia, será uma revolução agrícola necessária para enfrentar os novos desafios? A Ucrânia e a Hungria tentam normalizar as relações dias antes de os líderes da União Europeia se reunirem num Conselho Europeu Extraordinário em Bruxelas. A reunião de quinta-feira tem na agenda a revisão do orçamento plurianual da União Europeia, no qual está prevista uma verba de 50 mil milhões de euros de apoio a Kiev, que foi bloqueada por Budapeste. No sentido de alcançar um acordo, o ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro visitou a Ucrânia esta segunda-feira. 3-4 days after the outbreak of the war, we met at the same location where we met today. We had the expectation that by this time there would be peaceful conditions, which is not the case, unfortunately, which is totally against our interest and totally against our desire. This is the position we have been representing for the last 2 years, that we would like to see Ukraine enjoying peace, finally. As negociações para chegar a um acordo têm sido complicadas. Perante um eventual novo bloqueio húngaro, os líderes europeus poderiam recorrer ao artigo 7º do Tratado da União Europeia, relativo à violação do Estado de Direito, e assim retirar à Hungria o direito de voto. O chanceler alemão Olaf Scholz pediu aos parceiros europeus mais ajuda à Ucrânia num congresso do Partido Social Democrata da Alemanha no domingo. O governo alemão destinou mais de 7 mil milhões de euros para Kiev no orçamento de 2024, mais de metade das contribuições de outros Estados europeus. Enquanto aguarda que a ajuda europeia seja desbloqueada, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky enfrenta agora outro problema dentro de portas. Um esquema de corrupção e de desvio de fundos do Estado que envolve funcionários do Ministério da Defesa. 10 países já suspenderam o apoio à Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados Palestinianos depois de Israel ter acusado alguns funcionários da organização de estarem envolvidos nos ataques do Hamas a 7 de outubro. Os Estados Unidos retiraram na sexta-feira o financiamento à organização, seguindo-se o Canadá, Austrália, Itália, Reino Unido, Finlândia, Países Baixos, Alemanha, Japão e Áustria. A suspensão deste apoio põe em causa a capacidade de continuar a prestar ajuda humanitária à população em Gaza à medida que o conflito se agrava. A agência da ONU apelou a que os países não suspendam o financiamento face à situação de desespero que a população enfrenta. Apesar dos contratempos e das acusações, a ajuda humanitária continua a chegar a Gaza, que atravessa uma grave crise humanitária. Ativistas e familiares dos reféns capturados pelo Hamas também levantaram suspeitas sobre o conteúdo dos caminhões que entram no enclave palestiniano. A Comissão Europeia irá rever o financiamento da Agência da ONU para os Refugiados Palestinianos na sequência dos resultados da investigação em curso, mas não suspendeu o apoio porque não estão previstas transferências até ao final de fevereiro. Em causa estão alegações de que uma dúzia de funcionários da agência estiveram envolvidos no ataque do Hamas contra Israel a 7 de outubro. We are asking, first of all, the organization to carry out the investigation which it has itself announced. And secondly, we are asking them to agree to an audit to be carried out by independent experts that would be selected by the Commission. Na véspera, o secretário-geral da ONU, António Guterres, emitiu um apelo onde dizia que, embora compreenda as preocupações com estas acusações, que o deixaram horrorizado, apela veementemente aos governos que suspenderam as suas contribuições para, pelo menos, garantirem a continuidade das operações da agência. Os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá e 7 Estados-membros da União Europeia suspenderam a ajuda financeira, incluindo a Alemanha e a França. Os governos da Espanha, da Irlanda e do Luxemburgo são alguns dos que decidiram mantê-la. Guterres disse que não haverá dinheiro em fevereiro para os níveis de ajuda necessários para os 2 milhões de civis na faixa de Gaza que dependem dela para a sobrevivência diária. A crise humanitária poderá agravar-se muito.
You know, the UN Refugee and Works Agency is one of the UN agencies that doesn't have a reserve fund. So they basically live from month to month. And even before October 7th, the UN Refugee and Works Agency was sounding the alarm about shortages of funds on a month-to-month basis. Now, with the crisis after October 7th, the demands have skyrocketed, because of the humanitarian situation in Gaza. So at this point, to say that there is no money available until all of this is sorted out could be fatal. Could be fatal for the UN Refugee and Works Agency. It could be fatal for a lot of people in Gaza. O atual governo de Israel há muito que tenta impedir o trabalho desta agência para os refugiados palestinianos que opera na região desde 1949, alegando que perpetua o antissemitismo nos territórios palestinianos e nos países vizinhos que têm campos de refugiados, Jordânia, Líbano e Síria. O chefe da diplomacia israelita afirma que fará tudo o que estiver ao seu alcance para impedir a agência de operar após o fim da guerra em curso contra o Hamas. Um novo bloqueio dos agricultores franceses obrigou as autoridades a mobilizarem as forças de segurança em grande escala em Paris para minimizar o impacto do protesto. Na sexta-feira, o executivo de Gabriel Attal anunciou respostas às reivindicações do setor. Contudo, as medidas não convenceram os agricultores que mantiveram os protestos a nível nacional. Je pense que la population est derrière nous, ils ont compris, on en a ras-le-bol, on ne peut pas faire de l'agriculture pas chère. O panier de la ménagère, c'est une chose, et nous, il faut aussi qu'on vive de notre métier. Na Alemanha, os agricultores levaram a cabo uma marcha com centenas de tratores em Hamburgo, causando constrangimentos nas estradas. Os agricultores alemães percorreram 5 rotas principais em direção ao centro da cidade, onde organizaram uma concentração com o lema contra a loucura fiscal e burocrática. Centenas de agricultores também saíram às ruas do município belga de Ternhout em protesto contra um acordo para reduzir as emissões de azoto no setor agrícola. Mais de 700 pessoas e 80 tratores alinharam-se nas ruas do município na noite de domingo. A mobilização dos agricultores europeus continua inabalável. Houve protestos em cerca de 15 países da União Europeia nos últimos 18 meses, contra políticas que consideram serem prejudiciais para o setor. Um dos palcos principais fica nos Países Baixos, com manifestações contra o plano do governo de reduzir as emissões de azoto através da redução da criação de gado. As manifestações tomaram também as estradas da Irlanda e da Bélgica com queixas idênticas. Na Roménia e na Polónia, os agricultores criticam as importações de cereais ucranianos isentas de direitos aduaneiros que estão a desestabilizar os mercados locais. Na Alemanha, as críticas vão contra o fim de uma redução do imposto sobre o gasóleo a partir de 2026 e as normas ambientais mais restritivas da União Europeia. O slogan é praticamente o mesmo em França. Il y a une demande de plus en matière d'environnement et en même temps le soutien public a fortement baissé. Si on fait un calcul simple, entre 2003 et 2023, la valeur des aides directes a baissé de 37%. Et ces aides représentent plus de la moitié du revenu agricole en moyenne européenne. O Pacto Ecológico Europeu cristaliza as tensões no setor, em particular o programa do Prado para o Prato, que visa fazer a transição para uma agricultura ambientalmente mais sustentável. Au départ, la Farm to Fork a été conçue comme une stratégie qui allait imposer des normes pour forcer les changements en se disant que la montée en gamme ferait que les consommateurs paieraient et que les banquiers, avec de l'argent pas trop cher, financeraient les investissements des agriculteurs. Force est de constater que cette équation aujourd'hui n'est pas possible. Les consommateurs aujourd'hui désertent les produits plus chers et on voit le secteur du bio en grande difficulté. Et aujourd'hui, la période de l'argent facile qui aurait permis des investissements n'est plus là, elle appartient au passé. No futuro imediato, a presidência belga do Conselho da União Europeia propõe uma revisão da atual política agrícola comum. On va faire une analyse comparative de la manière dont les choses se sont mises en place l'année dernière et évidemment faire sur base de cette analyse comparative, prendre les bonnes pratiques qui sont efficaces et aussi corriger et en tout cas entamer le processus de correction au niveau européen.
A PAC continua a absorver a maior fatia no orçamento plurianual da União Europeia. O desafio para os Estados-membros é encontrar um equilíbrio entre as ambições para travar as alterações climáticas e a dimensão económica do setor agrícola, que continua a exigir fundos comunitários para poder ser competitiva ao nível global. O antigo primeiro-ministro Alexander Stubb, da Coligação Nacional, e o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Pekka Haavisto, candidato independente dos Verdes, passaram à segunda volta das eleições presidenciais na Finlândia. Stubb foi o candidato mais votado, com 27,2% dos votos, contra Haavisto, que obteve 25,8%, segundo as autoridades eleitorais. A afluência às urnas foi de 74,9%. This election in Finland is important because the role of the president has become more fundamental. In times of war and in times of NATO membership, president takes care of foreign affairs and defense have become increasingly important in Finland. O candidato de extrema-direita acabou por ficar em terceiro lugar, com 19% dos votos. A população finlandesa não esconde o entusiasmo por saber que partido vai estar à frente do país nos próximos 6 anos. Tosi jännittävää. Kaikkeen, mitä maailmassa tällä hetkellä tapahtuu tai meneillään, niin tuntuu, että pakko mennä äänestää. Siinä on joku vaikutus johonkin. A segunda volta entre os dois principais candidatos deverá ocorrer a 11 de fevereiro. Durante décadas, a Finlândia manteve uma política de neutralidade internacional. No entanto, na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, a Finlândia aderiu à NATO. O país tornou-se assim no 33º Estado-membro da Aliança Militar Ocidental.